2017 foi um ano de desafios, vem aí um ano muito importante, que é um ano de eleições, e um ano onde o Brasil ainda tem algumas reformas importantes para serem votadas lá em Brasília, que é o caso principalmente da reforma da Previdência, que deve ou não ser aprovada pela Câmara Federal, que realizou outras atividades que movimentaram o país. Falando de Maranhão, temos muitos assuntos a serem tocados e, claro, na política de Pinheiro. Por essa razão, o deputado federal Vitor Mendes é o nosso convidado de hoje, vai conversar um pouco sobre o cenário da política. Inicialmente, deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do ano de 2017, da sua participação, enfim, daquilo que foi feito em 2017. O ano de 2017 foi um ano, como todo brasileiro sabe, em todos os segmentos, não só na política, mas em todo o segmento da vida em sociedade, muito complicado para nós brasileiros. Na política, mais ainda, onde nós percebemos essa evolução na escala de decepção com a classe política, não só, talvez agora esteja mais latente os deputados federais, senadores, mas como a classe política como um todo. E realmente foi um ano de superação, de decisões difíceis, um ano onde o tempo está provando de que as decisões que nós tomamos em Brasília talvez não foram as ideais, mas foram as menos erradas. É claro que nós temos que ter humildade para saber que nossas decisões nós não somos donos da verdade, mas nós temos que ter o equilíbrio para tomar as decisões com razão, não apenas com emoção. E hoje, ao final de 2017, a gente vê um país ainda muito debilitado economicamente, muito debilitado socialmente, politicamente, houve um retrocesso muito forte nas relações do nosso país, mas que pelo menos a gente tem a sensação de que nós chegamos no fundo do poço. Antes, a gente não tinha a sensação nem de que nós chegamos no fundo do poço, é que a gente estava em descida direto. E agora a sensação de que o pior está passando, mas não quer dizer que nós melhoramos. O melhor ainda vai ser construído de forma gradual, de forma lenta, de forma paulatina. E 2017 foi um período de superação e um período também de mostrar para a sociedade que nós conseguimos, que o Brasil é possível recomeçar. Então, virada essa página, eu acredito que o Brasil, nos próximos 3, 4 anos, vai retomar aí seu desenvolvimento, mas, antes disso, eu não vejo um cenário de perspectiva de melhora. Fico muito preocupado com as eleições de 2018, porque nós não temos ainda candidatos a presidente ainda definidos no nosso país, candidatos que passem uma segurança, um equilíbrio para pacificar e unificar o nosso país. A gente ainda vê as forças políticas muito antagônicas, brigando muito, e isso me preocupa no cenário de 2018. Em relação ao mandato, Laércio, consegui, dentro desse turbilhão de situações, desenvolver de forma positiva o meu mandato. Primeiro, eu fui o único deputado maranhense com 100% de presença na Câmara. Que a sociedade cobra muito a nossa presença na base, mas também cobra a nossa presença em plenário. Eu tive 100% de presença em plenário, de apenas 18 deputados federais tiveram esse índice, e também estando presente nas bases, em todos os municípios maranhenses. Então, mas a participação em plenário foi de 100%, e somando os últimos 3 anos de Câmara, que tenho mais um ano apenas de mandato, cheguei à média de 95% de presença em plenário, ao longo dos 3 anos, sendo que o ano de mais efetividade foi o ano de 2017. Então, é um índice bom, mas que, por si só, não se sustenta. Vários projetos de lei, discussões em comissões importantes, relatoria de medidas provisórias. Então, a gente teve um posicionamento, uma atividade parlamentar dentro do plenário mais efetiva, até porque a experiência vai se somando, o tempo de você conhecer o plenário, de você amadurecer dentro do plenário, dentro das comissões. Então, eu acredito que 2017 foi positivo também por esse avanço interno dentro da Câmara. Também foi um ano onde nós conseguimos empenhar várias lutas, projetos de leis estratégicos, como a luta dos agentes comunitários de saúde, que nós acompanhamos, projetos de leis importantes que nós apresentamos na Câmara, como principalmente uma principal bandeira diz respeito à Codevasp, o raio da Codevasp, para atender a Baixada Maranhense, atender a bacia do Rio Pericumã e do Rio Turi, a questão também de cotas para alunos que estudam no entorno das universidades federais, como, por exemplo, Pinheiro, Santa Helena, Cedral, Mirinzal, Central, Bequimão,
São Bento, para que esses alunos que moram no entorno da Universidade Federal, eles tenham um acesso, um sistema de cotas, uma pontuação diferenciada para poder adentrar na Universidade Federal e, dessa forma, minimizar, de certa forma, a universalização que é o critério da Universidade Federal. Você vê que tem muita gente de fora, de outros estados, e poucos maranhenses e poucos baixadeiros na Universidade Federal do Maranhão. Lutamos também para a tentativa de criação do campus da Universidade Federal da Baixada, de torná-la separada da UFMA. Nós criamos um novo campus, mas esse pleito ainda foi plantada a semente. Precisamos de mais tempo para que isso possa vir acontecer, principalmente numa fase de poucos recursos. Falar em criação de uma universidade federal não soa muito bem no Executivo, mas nós plantamos a semente. Estamos com essa bandeira de um dia transformar a UFMA de Pinheiro na Universidade da Baixada. É um passo de cada vez. Apresentamos o projeto para o ministro Mendonça Filho, estamos cobrando e acredito que os próximos anos esse projeto pode ser viável. Tem também a construção do SENAC, com inauguração já prevista para 2018, teve uma participação muito importante do ex-prefeito Filuca, com a questão do terreno, e sua lá em Brasília também para a busca de viabilizar e para que se torne realidade algo que, assim como o IFMA, como a própria Universidade Federal do Maranhão, vai ser muito importante para os estudantes, para as pessoas de Pinheiro. São as obras estruturantes que a gente gosta de falar que a gente conseguiu viabilizar para Pinheiro, né? E assim como o IFMA, UFMA, que hoje já está no cotidiano das pessoas, mas muitos jovens nem se lembram de quem levou esses instrumentos para lá. Eu não queria nem te interromper, mas é isso. O Vitor ele tem participação ativa, efetiva, depois que ele assumiu como deputado estadual e como deputado federal, foi que tivemos a realização de todos esses sonhos, né? O IFMA, o UFMA e SENAC no ano que vem são legados do Vitor, já como deputado. Temos a APA, a rodoviária nova, que infelizmente está ali abandonada, a APA do Pericumã, o Parque Maneco Paiva, né, que nós denominamos ainda ano passado, que está também abandonado, largado, que está ali rejeitado pela atual administração. Tivemos a estrada Pinheiro-Pedro Rosário, que também foi uma luta muito forte nossa, muita gente prometeu e nós conseguimos viabilizar. Então, se você olhar nos últimos 10 anos, eu tenho a consciência tranquila de que eu honrei bem os votos dos pinheirenses, em parceria com o prefeito Filuca e todo o nosso grupo político. Nós conseguimos dar resultado para a cidade de Pinheiro. Falta muito, claro que falta, mas nós conseguimos levar uma mobilidade, uma mobilidade social, conseguimos levar evoluções, obras estruturantes, o Centro Cultural de Pinheiro José Sarney também, que ali aquela obra fantástica, os colégios, enfim. Se nós formos aqui, é capaz de nós ficarmos falando só do passado e não do presente. Mas te digo assim, que de cabeça erguida, de consciência tranquila de andar em Pinheiro, que nós fizemos o melhor ao longo desses últimos anos de viabilidade de obras estruturantes. Aprova agora o SENAC, que vai ser mais um divisor de águas na capacitação, na qualificação dos pinheirenses do Baixadeiro. Vitor, tanta coisa que foi deixada, que nós acompanhamos, o povo, ano passado, claro, democrático, optou por uma mudança, acreditou em muitas promessas. Você acreditava que o desastre ia ser tão grande no primeiro ano de mandato? Pinheiro passou 12 anos, 3 mandatos do Filuca e um do Zé Arlindo, a gente tem que ressaltar isso, ele não ficou devendo salário de funcionário público, mas foram 12 anos onde mudou aquela realidade do pai do Luciano para uma cidade onde o comércio vendia, o cidadão já sabia quando ia receber, em janeiro ele sabia quando ele ia receber em dezembro, com calendário de pagamento. Você aguardava um desastre como esse, nada feito e ainda salários atrasados, restaurante popular sem funcionar, enfim, muita coisa. O presidente Médici, que dá pena de você ver a forma como estão cuidando de uma escola modelo. Você aguardava esse desastre todo ou você esperava que fosse melhor o primeiro ano do mandato do Luciano? Aguardava sim, Laércio. Para mim, isso era uma tragédia anunciada. Respeitei o resultado das urnas, a gente tem que ter humildade para saber que na política a gente ganha e perde. Mas sabendo que Pinheiro ia passar por momentos difíceis. Pinheiro nunca recebeu tanto recurso federal, recurso extra, nos últimos 10 anos, como recebeu nesse ano de 2017. Essa crise que está instalada, essa crise que o prefeito Genezinho tanto fala que existe, que foi a mesma crise que pegou Filuca.
Mas, mesmo assim, Filuca, na época, conseguiu fazer APA, conseguiu fazer rodoviária, conseguiu fazer várias obras em Pinheiro, colégios, salas de aula. Não foi só ficar pintando fachada e nem mudando o nome de CAP para sempre. E não atrasou salário. E não atrasou salário. Perdeu a eleição, saiu pela porta da frente, pagou abono aos professores, pagou todos os seus funcionários da prefeitura, contratados, comissionados e efetivos, sabe, prezando por... Tinha o calendário municipal, que até hoje Renezinho não teve a competência de colocar em Pinheiro, porque ele sabe que não tem condição de cumprir. Mas o que mais me choca é que o tanto de recurso que já entrou em Pinheiro não dá para se falar em crise, porque, por muito menos, Filuca fez, mas o povo de Pinheiro não teve a paciência de entender a crise nacional. Se puniu Filuca com a derrota na eleição. E agora vem falar em crise, um município que recebeu agora 20 milhões de extras, sem um esforço, que foi um esforço que começou de Filuca lá atrás de advogado, passou para o Zé Arlindo, e agora o prefeito cai na conta dele 20 milhões para investir no Fundeb. Desses 20 bilhões, graças à compactuação da presidente do sindicato, que está calada, que não briga, que era tão combativa, que era tão lutadora e agora está tão mansa, está tão omissa, está tão concorda com tudo, né? Dizem até os acordos espúrios que estão acontecendo. Dia 14, agora em janeiro, vai ter eleição dos sindicatos. Eu até espero que os professores de Pinheiro realmente, sim, pelo menos se questione o que está acontecendo. Foram 20 milhões de reais agora depositados, sem nenhum esforço do Genezinho, caiu na conta. E, graças a esse dinheiro, que era para fazer o quê? 20 milhões extra, era para você pagar abono de 15, 20 mil reais para os professores, porque você tem que aplicar uma parte desses 60% com salário de professores. Era para você investir em sala de aula, reformar a escola, comprar equipamento, comprar ônibus. O que o Genezinho vai fazer com esse dinheiro? Ele vai pagar o que ele está devendo. Só pagou 13º de professor, só vai dar um abonozinho de 4 mil reais para professor, que, na verdade, devia ser 14 ou 15 mil reais para cada professor, graças a esses 20 milhões que caiu. Era para ele estar reformando, fazendo com esse dinheiro extra, coisas extras, não honrando o compromisso de 2017, porque o dinheiro veio para isso. Te dou mais um dado. A população de Pinheiro aumentou, segundo o IBGE. Então, com esse aumento, a partir de 81 mil habitantes, o Fundeb, o FPM de Pinheiro aumentou 200 mil reais por mês a mais. Então, ele teve tudo isso a mais, uma média de quase 2 milhões em cada receita, como FPM e Fundeb a mais. Está cobrando o ISS absurdo dos empresariados de Pinheiro, está uma política de cobrança muito forte no momento de crise, onde os empresários estão vendendo pouco, os comerciantes não estão vendendo nada. Por culpa dele, né, que não paga o salário em dia, isso acaba detonando a economia. Feio da economia. Uma pessoa que se diz protetor dos pobres não é fazer populismo, não é ficar batendo tapinha no ombro ou então ficar pagando banda e cerveja para as pessoas humildes. Para as pessoas humildes, o que elas querem é o hospital funcionando, que não funciona. E só de recurso extra recebeu quase 10 milhões de convênio federal. Até agora a gente não vê esse recurso sendo aplicado em Pinheiro, você não vê posto de saúde, você não vê Antenor Abreu funcionando, você não vê o CAP, que hoje é o Sempre, a grande obra dele foi mudar o nome de CAP para Sempre, para tentar apagar o que Filuca levou, em vez de apagar com obra, está só mudando a fachada. Mas o povo de Pinheiro se lembra quanto recebe a mulher dele, quanto recebe o irmão da mulher dele, os salários milionários do sogro, a folha fantasma. Quer dizer, o dinheiro todo que entrou a mais em Pinheiro foi para alimentar essa situação. Então, não se pode falar, Laércio, em crise, porque essa mesma crise de 2017 que ele viveu foi muito pior em 2012, em 2013, em 2014, em 2015 e 2016, quando o Filuca também era prefeito. Essa crise não foi instalada agora, mas, mesmo assim, era sala de aula com menos Fundeb na conta, mas era sala de aula, o professor, sala de aula sendo feito. Quantos colégios climatizados Filuca entregou em Pinheiro, na zona rural e na sede? E você vê hoje com um orçamento de 20 milhões a mais. Ele já recebe todo mês por Fundeb. Tinha necessidade de atrasar folha de funcionário com Fundeb em dias, tinha necessidade de atrasar folha de professor, de médico, de fornecedores. Agora, esse dinheiro que caiu, esses 20 milhões, vai servir não para investir no futuro, mas vai servir para pagar
o passado, sendo que para o exercício de 2017 já veio dinheiro para isso. Então, a gente vê uma incompetência, a gente vê uma pessoa que só quer saber de aparecer, ele tem uma doença, um narcisismo, que eu sempre digo isso, que é patológico essa doença, que é algo muito ruim para um político, né, de querer aparecer demais, se achar um ator, se achar uma celebridade, e não ter humildade que um prefeito, um deputado, um político, ele é um servidor do povo. O que você fala é algo que até repercutiu a nível nacional. A Folha de São Paulo relatou a corrupção que acontece em Pinheiro, e que na gestão do Luciano, agora em 2017, uma das outras grandes ações dele foi alugar, né, um frete de avião particular para que ele possa se deslocar pelo Estado. Tem essa... Eu passei praticamente um ano não falando e não criticando, porque depois eles têm um poder de mentir tão forte e dizer que a gente está sendo culpado disso. Eu praticamente não falo da gestão dele. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu venho para a televisão comentar alguma coisa. Só que eu também não posso ficar calado em torno de tanta incompetência, de tanta irresponsabilidade que a gente vê. Não dá para aguentar ver o povo sofrendo dessa forma. E o povo de Pinheiro nos colocou na oposição, foi para também criticar e falar, porque quando ele estava na oposição, eles passavam 3 horas por dia numa televisão mentindo, ofendendo as famílias de Pinheiro, inventando coisas, inventando situações, desconstruindo a imagem das pessoas de bem, como está acontecendo agora, estão tentando desconstruir de qualquer forma a minha imagem, não sei qual é a ameaça que eu tenho para ele, eu faço minha política diferente do nível dele. Nunca foi no meu gabinete me pedir nada, não tenho o que falar de pedir emenda. Pelo contrário, devia estar me ajudando, já que ele é tão forte, já que ele é o cara, como ele gosta de dizer nas rodas de São Luís, que ele é muito forte, me ajudar a convencer o governador Flávio Dino a liberar, a executar a obra que eu mandei para a barragem do Pericumã. Que eu sou um deputado federal, o único deputado federal que luta pela barragem do Pericumã, pela comporta do Pericumã, que eu sei que é estratégica, eu sei que é necessário para a vida de milhares de pessoas, então eu estou pedindo a ajuda dele, porque eu mandei o dinheiro. O governador mesmo já falou isso, Lécio, que recebeu os 4 milhões dessa barragem. Mas só que ele está perdido na burocracia, não é prioridade para o governador. O governador não vai querer inaugurar essa obra porque fui eu que consegui. Como eu consegui o macro regional junto com o Filuca, e quando eles foram inaugurar, não nos convidaram. Como nós conseguimos... a UFMA e o curso de medicina, eles foram inaugurar e não nos convidaram. Então, como é que o governador vai fugir dessa situação se a emenda parlamentar foi minha também? Ele acaba se contradizendo, que ele disse que não ia perseguir, que ia trabalhar com aliados e com a oposição para o bem da população do Maranhão. Aí é uma contradição do governador nisso também. Não, o governador hoje ele está mais para imperador do que para governador. Ele não é democrático, ele não trata os políticos iguais, ele realmente... ele tem um diferencial que ele joga para a plateia uma coisa, mas no seu dia a dia é outra coisa. Eu lamento muito, uma decepção muito forte, até realmente chegar a acreditar que o governador fosse ter um espírito maior, fosse ter uma visão, mas a gente vê que realmente ele é medíocre, é pequeno, e até uma pessoa inteligente, preparada, mas não tem a humildade e a inteligência emocional necessária para poder administrar um estado tão complexo como o Maranhão, principalmente com o coração cheio de raiva. Talvez no dia que ele aliviar o coração dele da raiva que ele sente, ele pode deslanchar, mas enquanto o coração dele for só raiva, a mente dele for só mágoa, ele não vai conseguir fazer. E aí o Luciano poderia, já que o Luciano disse que tem uma grande entrada com o governador, tentar unir forças para que essa obra fosse executada. Pois eu consegui potencializar 5 milhões numa época de crise, não vai resolver o problema da comporta, não é isso, mas vai melhorar muito a situação daquela obra que está quase caindo. Então, toda a minha energia, toda a obra, não botou para a prefeitura? Não botei. Primeiro que eu botei 2 milhões de reais no asfalto lá atrás e o prefeito não brigou. O prefeito Genezinho nunca foi me pedir. E não vou mandar enquanto não conversarmos para saber a transparência, como é que vai ser feito. Então, eu estou botando para outras entidades. Botei para o IFMA de Pinheiro, botei agora para ser executado em 2018 para a UFMA de Pinheiro. Estão empenhadas, mas só que ainda não estão saindo, ainda vão sair, mas está lá. Botei para o Corpo de Bombeiro comprar uma ambulância em Pinheiro e botei 5 milhões, 4 milhões e meio, 5 milhões, para o governo do Estado reformar
a barragem do Pericumã. E tem as obras, as verbas que ele disse que o próprio Valdir Maranhão, outros deputados teriam mandado e até agora Pinheiro não viu a cor desse dinheiro, né? Você quer a transparência, porque não adianta só dizer o deputado enviou 2 milhões para Pinheiro. Onde é que vai ser aplicado? Esses recursos enviados pelos outros deputados, que ele diz que foram enviados, até agora não se viu. Mas já recebeu, principalmente na saúde e na educação, recebeu muito dinheiro já. E a gente não vê isso funcionando, a gente não vê isso na prática em Pinheiro. É só as pessoas pesquisarem e acompanharem que realmente tem. Só na saúde já chega a quase 7, 8 milhões extra, e o Fundeb agora com 20 milhões extra, 22 milhões extra, como eu te falei. Daria para fazer muita coisa, fora o que recebe regularmente, mensalmente, que já teve um aporte de R$200 mil por mês, em cada fundo, então daria para fazer muita coisa. O que a gente vê realmente é uma decepção, uma pessoa que prometeu muito emprego, prometeu muita facilidade, falava muita coisa que não tinha noção. Sentou na cadeira, vê como é difícil, vê como não é fácil se executar aquela teoria, prometeu várias obras, prometeu empresas privadas, empresa de colchão, empresa de cerveja, e mentiu tanto, agora está pagando o preço, né? Mentiu tanto, Laércio. Talvez eu vou abordar esse assunto, porque eu também sou membro da Sociedade Pinheirense e tenho que abordá-lo. Mentiu tanto que ele pegou um irmão, essa foi a última mentira dele, começou a projetar esse irmão como um homem trabalhador, transformou ele no empresário do ano de Pinheiro, transformou ele no santo de Pinheiro. Quer dizer, eles estavam, mais uma vez, moldando, mentindo para a cidade de Pinheiro. E o tempo mostrou quem é o irmão. Não vou entrar em mérito, não vou entrar nessa discussão, não é meu perfil, mas eu quero pegar esse exemplo como um exemplo concreto da mentira, da forma ardilosa de como eles agem em Pinheiro. No começo, não lhe interrompendo, mas até para corroborar, ele parecia mestre de obra no começo do ano, logo nos primeiros dias de mandato, inclusive com alguns materiais que ele comprou e não pagou depois os fornecedores para a pintura de canteiro e da rodoviária lá no início, né? Ele também aparecia sempre. Além do mestre de obra, ele estava sendo projetado para ser o candidato da família a deputado estadual. Existia uma briga entre a atual mulher dele, do Genezinho, e do irmão. A mulher e o irmão estavam brigando por espaço. Então, o Genezinho prefere, e o pai também, prefere o irmão, o filho do Genésio pai. E o Genezinho prefere o irmão. Até porque sabe que o casamento, essa relação é de altos e baixos, e sabe que ninguém sabe o que vai acontecer. E irmão é sangue, né? Então, começou a se projetar uma pessoa, carnaval, churrasco, bloco de carnaval, não sei o quê, o homem forte do governo, o articulador, o empresário do ano, o santo, o pai de família, não sei o quê, e na hora se vê. Então, eu estou tocando nesse exemplo para as pessoas verem como é que se constrói um personagem. Genezinho é um personagem. E, em menos de 6 meses de gestão, conseguiu mostrar o que ele é, qual a intenção dele para a nossa cidade, qual o sentimento dele. Cuidar de pobre não é só fazer o populismo. Cuidar de pobre, de pessoas que precisam, das pessoas que realmente necessitam do poder público ao seu lado, é fazer a escola funcionar, é fazer a merenda chegar, é fazer o hospital funcionar, é poder fazer as infraestruturas necessárias. Isso é cuidar de pobre. Você não precisa estar todo dia lá, do lado, fazendo isso aí das pessoas humildes, das pessoas que realmente precisam. Você tem que fazer o poder público chegar para aquela pessoa se sentir confortável, protegida e abraçada pelo poder público. Então, eu toco nesse exemplo com muita restrição, mas é um exemplo concreto para o povo de Pinheiro poder assimilar. Estava se projetando um marginal para ser candidato a deputado estadual. E um outro marginal está sentado na cadeira de prefeito de Pinheiro. Assuntos relacionados à política de Pinheiro. Vou aproveitar também para abordar com o deputado federal Vitor Mendes o cenário que já está sendo traçado a nível estadual. Acho que está bem claro a nível estadual o que teremos. A nível federal, depende muito do que vai acontecer no julgamento do Lula no dia 24. Pode até surgir um nome novo que ainda não aparece, cotado para ser presidente do Brasil. Mas o cenário estadual está aí, né? Inclusive, algumas pesquisas já montaram com a pré-candidatura do Ricardo Murat, a pré-candidatura já oficializada da Rosiana Sarney,
o próprio senador Roberto Rocha é candidato pelo PSDB, Flávio Dino à reeleição, a Maura Jorge, que foi a primeira a se lançar pré-candidata lá atrás, fala-se em Eduardo Braide, enfim. A nível estadual, Vitor, como é que você está vendo esse cenário? O cenário está aberto. O cenário hoje é possível, as candidaturas hoje não existem. Existe um favorito, ao meu ver, uma pessoa que tem uma certa vantagem por estar na máquina, que é à frente da máquina, que é o governador Flávio Dino, mas que ele foi tão ruim, ele conseguiu ser tão ruim para a classe política, porque ele ele usa a doutrina comunista como essência. Ele quer o empresário quebrado, o político desprestigiado e o Estado forte. Ele forte mandando em todo mundo. E ele conseguiu fazer isso. O empresário hoje está quebrado, o político é desprestigiado, não vale nada para ele, a sociedade passando por dificuldade e o Estado forte, ele controlando, ele coagindo, polícia, mandando atrás, prender moto, cobrando imposto do pequeno empresário, com a mão de ferro do poder do Estado, perseguindo seus adversários políticos. Então, com essas práticas dele, ele conseguiu ressuscitar a Rosiana, que já estava fora do processo. A governadora Rosiana, ex-governadora, não tinha mais, tinha largado mesmo a vida pública. Mas, com esse método dele de ser, e eu rodo muito o Maranhão, não só Baixada, mas Sul, Sertão, Baixo Parnaíba, Médio Mearim, o nome da Rosiana está muito forte. As pessoas estão pedindo, me pedem para falar para a Rosiana para ela voltar a ser candidata. É uma eleição dura, é uma eleição que vai ser de 2 turnos. Rosiana é pré-candidata a governadora, o Flávio vai ser, naturalmente, já está em campanha, né? Você vê o governo rodando o Maranhão todo, entregando obras pequenas, como reforma de colégio, está ali presente e não consegue fazer uma obra estruturante, não faz uma via expressa, não faz uma lagoa, não faz um espigão, não faz uma MA estratégia como Rosiana rasgou nesse Maranhão todo, abriu no Maranhão todo, é só punindo, é só perseguindo. Então, com isso, ele abriu margem para que a Rosiana voltasse para o cenário. Os torcedores, os eleitores da Rosiana e os eleitores da Rosiana, que votaram no Flávio também na eleição passada, estão pedindo para que ela volte, então ela está colocando o seu nome de novo. E nós temos outras candidaturas, o Roberto Rocha, o Ricardo, a Maura, e eu acredito que com esse cenário a eleição ela caminha para uma eleição de 2 turnos aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, e outro dado que eu trago, na minha impressão, porque quando a Rosiana era governadora, ela tinha um trabalho de articulação política espetacular. Na maioria dos municípios, ela tentava ter as 2, 3 alas políticas do município, no palanque dela. Em Pinheiro, por várias vezes, ela tentou ter todos os políticos no palanque dela. A gente aqui que a briga em Pinheiro é muito forte e acabava não favorecendo. Mas em 80% dos municípios, para onde a governadora Rosiana ia, ela tinha as 2 alas políticas. A capacidade de agregar. Hoje, o governador Flávio Dino, se ele tem um prefeito do lado dele, ele tem uma oposição forte contra ele. Se ele tem uma oposição forte contra ele tem um prefeito contra ele. Então, uma ala é da Rosiana e a outra ala é do Flávio Dino. Então, ela tem palanque em todos os municípios, fora a liderança, fora o carisma natural que ela tem em grandes municípios. Então, é uma eleição que não existe vencedores, não dá para fazer um prognóstico, é uma eleição que está aberta, quem fizer a melhor campanha, quem tiver as melhores propostas, quem tiver a melhor articulação, vai levar ela, certo? Respeitado o favoritismo do governador, por ter os instrumentos, né, de fazer política, de inaugurar obra, mas não conseguiu usar isso ao longo do tempo, não acredito que vai conseguir reverter isso agora em um ano. Então, o que me preocupa mais é o cenário nacional, que hoje nós não temos ainda os nomes definidos. Você tem um Lula muito forte ainda no Brasil, mas não sei se ele teria ainda condições, votos suficientes para levar uma eleição. Ele pode ter seus 30%, 40%, uma vez, partindo do princípio que ele possa ser candidato, que eu acho, na minha opinião, mesmo que ele seja julgado dia 24 agora, ele vai registrar a candidatura dele, ele tem instrumentos de ficar fazendo isso, de registrar, e lá na frente ele é impugnado na Justiça Eleitoral e substitui. Sai o Lula, entra o Haddad, sai o Lula, entra a Gleice Hoffmann, ele pode substituir. Mas ele é um jogador forte, ele é um ator político forte, mas não sei se tem 50% dos votos no Brasil, 50 mais 1, que é o que é necessário para poder ganhar a eleição.
você vê o Bolsonaro crescendo, que acredito que vai cair quando o Brasil conhecer melhor o Bolsonaro, que nem a Marina, que sempre foi muito forte, mas quando o Brasil conheceu melhor, caiu, né? E vamos ver para onde esses votos vão migrar. Tem o Geraldo Alckmin, que tem a experiência de São Paulo, 4 vezes governador, mas não consegue penetrar no resto do país. Então, é uma eleição em cenário federal sem prognóstico, não dá para saber o que vem por aí. O PSD tende para qual lado no momento? O que é o teu partido, o PSD? Bem, o PSD também está esperando um pouco esse cenário, né? Eu não descarto até hoje, Laércio, até uma candidatura do Temer, do Rodrigo Maia. Eu acho que o Temer ainda está tentando mexer nessa... É o que se mais fala na mídia nacional sobre política. Eu vi, inclusive, na Jovem Pan, falando da articulação do Rodrigo Maia no Rio de Janeiro para tentar uma candidatura, para viabilizar uma candidatura a presidente, ou dele ou do Temer. E eu vejo com muita simpatia o nome do Rodrigo Maia. O Brasil precisa conhecer melhor o Rodrigo Maia. Ele está sendo um excelente presidente da Câmara e muito articulado, equilibrado. Ele consegue trazer uma coisa com ele que o Brasil precisa: pacificar, unificar as forças políticas. Ele está construindo isso hoje dentro da Câmara. Bolsonaro, se ganhar, não pacifica o país. Lula, se ganhar, não pacifica o país. Alckmin, se ganhar, não pacifica o país. Nós vamos precisar de um presidente que pacifique, que dê calma, tranquilidade no Senado, na Câmara, que as forças não fiquem querendo se matar dentro do Congresso, derrubar o jogo do vale tudo. A gente precisa ter tranquilidade para passar os próximos 4 anos. E eu vejo isso muito forte no perfil do Rodrigo Maia. E realmente eu torço para que ele consiga se viabilizar e o Brasil conhecê-lo melhor, seria um bom nome. O Temer aposta nas reformas, reforma trabalhista, previdenciária, que ele quer. Previdenciária, que eu vejo com muita restrição agora no momento, viu, Laércio? Eu acredito que ela não passa no plenário da Casa, e ela um dia vai acontecer no país. Um dia ela vai acontecer. Se não for esse ano, vai ser ano que vem, 2019, se não for 2018, vai ser 19, 20, alguma hora ela vai acontecer. Você acha que fica para o próximo presidente? Eu acho que deve ficar para o próximo presidente, mas o Temer vai tentar. Eu tenho uma visão de que o Temer ele quer passar essa reforma previdenciária porque ele vai fazer um aceno para o mercado, para os grandes investidores do país. Ele vai conseguir fazer uma economia na fonte do Tesouro de Investimento e vai conseguir terminar essas obras que estão paradas do governo federal, conseguir terminar. Então, ele almeja, isso aqui é uma leitura que eu faço muito reservada, que agora não é mais reservada, né? Agora já é pública. Ele vai conseguir, ele almeja ter investimento, recurso, terminar obras, chegar a 15%, 16% até junho, julho, e aí, quem sabe, lançar o nome dele como opção, porque quem consegue esse patamar até junho, julho, tem condição de chegar no segundo turno. E no segundo turno tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Estamos conversando com o deputado Vitor Mendes. O deputado Vitor Mendes é candidato à reeleição a uma vaga na Câmara Federal, ou existe alguma possibilidade de um retorno para a Assembleia Legislativa? Eu te faço essa pergunta porque algumas pessoas de Pinheiro e até da capital já me perguntaram isso. Porque a avaliação de todos é que teu mandato está sendo muito bom, inclusive até em virtude de presença, de visita às bases, de envio de emendas parlamentares. É bom lembrar que estamos falando em Pinheiro, mas o Vitor é deputado estadual do Maranhão, votado em quase todos os municípios. O Vitor teve pelo menos 1 ou 2 votos. Enfim, como é que está o lado pessoal do Vitor para essa eleição que se aproxima e para o ano de 2018? Bem, eu passei por muito dilema, né? Principalmente porque Brasília acaba afastando a gente das pessoas, dos amigos, não tem como. Principalmente para você ter 100% de presença, você acaba tendo que sacrificar algumas situações. E isso me faz falta, estar mais perto das pessoas, dos amigos, da nossa cidade, e esse sentimento de pertencer à cidade, de estar no dia a dia da cidade, no estado, não só Pinheiro, na Baixada, mas nos municípios onde nós somos votados. Isso é um complicador para mim muito forte. Mas eu queria ter uma segunda experiência. Esse primeiro mandato foi de aprendizado, foi de ocupar espaço, foi um mandato muito complicado. Não foram fáceis as decisões que nós tomamos. Olha, teve impeachment, teve permanência de presidente, 2 vezes nós fomos testados ao nosso limite emocional, que nós temos parentes, nós não vivemos no mundo da lua, isolado da sociedade maranhense e brasileira. Hoje, com a rede social, o deputado é mais desconhecido. Tem 380 deputados, ninguém conhece. Hoje, no Brasil inteiro conhece o Vitor Mendes, conhece todos os deputados. Mas eu queria tentar ter mais um mandato federal para poder fazer mais coisas ainda, ter um mandato mais tranquilo,
e me propor a resolver aquilo que eu realmente queria, né? Tirar algumas obras, conseguir alguns recursos. Então, eu vejo muito ainda essa necessidade de ter um segundo mandato para complementar esse primeiro, que foi muito difícil de você executar, de você levá-lo na sua plenitude. Então, um segundo mandato, eu hoje estou como pré-candidato a deputado federal pelo PSD, vou continuar no PSD, e estamos agora também conversando, escutando nosso grupo político em Pinheiro, para saber como é que nós vamos fazer essa estratégia para deputado estadual. Eu, particularmente, defendo, aí, se o Filuca tiver disponibilidade de ser candidato a deputado estadual, eu acho que seria uma opção. Tem também o Adriano Sarney, que nós estamos conversando também, como uma opção. Se lançou agora também o Joel Júnior, também, que é um excelente nome, também um jovem de Pinheiro que está vindo. Então, a gente está começando a montar agora, a definir esses próximos passos, né? Ainda está meio com todas essas hipóteses podendo acontecer. O que é importante é que nosso grupo vai apresentar um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual. E, ainda mais, mantendo a coerência. Mantendo a coerência. Nós estamos no mesmo lado do grupo político que perdeu, nós estamos do lado, que ganhou, estamos do lado, porque nós temos a nossa coerência. Nós não vamos nos vender, ou não vamos, porque nós temos também um sentimento de gratidão pelo aquilo que nós conseguimos levar para Pinheiro foi através desse grupo político. Então, nós estamos hoje marchando também no campo da governadora Rosiana, torcendo para que realmente ela coloque a campanha em campo o mais rápido possível, dentro da legalidade, e nós estaremos junto com ela mais uma vez para defender o nome dela como opção no processo democrático de eleição. Então, com essas informações, né, que a gente termina 2017 e começa a se preparar para 2018. Então, deixa essa sua mensagem para um próximo ano, um ano de mudanças. Eu acho que a grande turbulência passou agora em 2017, quem sobreviveu tem tudo para ver um cenário diferente de 2018 e, claro, um ano importante para o Brasil, que será um ano de eleições majoritárias. Eu gostaria que você desse a sua mensagem nesse fim de ano para a população de Pinheiro, para a população do Maranhão. Desejando muita paz, muita saúde, muita perseverança e, principalmente, esperança para o ano de 2018 e saúde, né? Que sem saúde a gente não consegue nada, né? A todos os pinheirenses, baixadeiros e maranhenses. Obrigado ao deputado federal Vitor Mendes. É muito bom fazer um balanço daquilo que foi feito, daquilo que será realizado no ano que vem. O Vitor, um dos deputados mais assíduos, com 100%, só ele mais 18%. De presença no plenário, vem representando muito bem a nossa cidade, o nosso povo, a Baixada e, claro, o estado do Maranhão lá em Brasília, num ano muito turbulento. Aproveito também para deixar a todos um ano novo, um fim de ano bom, de tranquilidade acima de tudo, ao lado da família. Aproveite bem essa virada do ano e que tudo aquilo que você não fez em 2017 você possa realizar em 2018 e, claro, que as coisas boas continuem.